Urgente, urgente, notícia quentíssima, meus amigos e minhas amigas. Olha só a bomba que estourou. Mais uma tramóia nojenta do Lula e do Xandão caiu por terra. O tal plano de fuga deles foi escancarado e não foi qualquer um que puxou o tapete deles, não. Foi o próprio Donald Trump com o FBI de olho em cada movimento. Os dois estavam achando que iam escapar na surdina, mas Deus ele não dorme e colocou tudo às claras. Agora, o careca da toga e o cachaceiro de Garanhuns estão sob pressão e o cerco está se fechando. Quando a justiça dos homens falha, a justiça divina dá o sinal, e é isso que nós estamos vendo acontecer nesse exato momento histórico. Não se enganem, tá? O FBI não está de brincadeira, já está pisando firme aqui dentro do Brasil, monitorando cada passo desses dois que pensam que mandam no nosso país. A máscara caiu de vez e a arrogância deles está cobrando um preço alto. Enquanto eles tentam bancar os donos da nação, o mundo começa a perceber a sujeira toda. Isso não é coincidência, é a resposta divina, é a mão de Deus agindo e mostrando que ninguém, por mais poderoso que seja e que se ache, escapa da verdade divina. A coisa é séria e pesada e prova mais uma vez que quem confia no Senhor Jesus vê a luz da justiça brilhar no meio da escuridão. E já que nós estamos falando em verdades, eu peço aqui a tua força. Esse canal só continua vivo porque você apoia, então faça a sua parte. Eu rogo encarecidamente que você deixe o like agora mesmo nesse vídeo, porque sem isso o sistema enterra esse vídeo. Então deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece. Família, amigos, irmãos da igreja, todos precisam abrir os olhos para o que está acontecendo. Essa luta é nossa, ela é uma luta espiritual também política. Juntos nós vamos mostrar que a voz do povo é a voz de Deus e não vai ser calada pelo algoritmo e muito menos pela tirania dos poderosos. E presta atenção, porque esse recado é só para quem realmente está precisando mudar de vida. O ano de 2026 já está batendo na porta e não dá mais para ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Saiba que a solução para você mudar de vida pode estar bem aí nas tuas mãos. Com o teu celular que você carrega nas mãos o dia inteiro. Olha, se você dedicar algumas horinhas por dia nisso aqui, dá para conquistar uma renda entre 500 a 2.000 reais por mês, sem tramóia, de forma limpa, honesta e digna. Feita pela internet. Isso pode ser a virada que você tanto pede a Deus para ter mais dignidade, para pagar as tuas contas, colocar as contas em dia e respirar aliviado. Se você quer realmente sair da dificuldade e da miséria e quer atravessar 2026 com dignidade financeira, não perca tempo. Aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora mesmo, ou então clica no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esse é o primeiro passo para você mudar completamente a tua vida financeira. Chama a nossa equipe, porque a oportunidade está diante de você e só depende da tua decisão de agarrar e transformar o teu futuro. Meus queridos e minhas queridas, segurem essa porque a coisa é pesada. Uma denúncia gigantesca estourou agora envolvendo Alexandre de Moraes, a sua turma do Supremo Tribunal Federal e também envolvendo o seu coleguinha Lula. Depois de Trump estar vindo para cima dessa ditadura aqui no Brasil, começaram a surgir informações de que aliados próximos do Barba já estão se complicando e se queimando com o governo norte-americano. A notícia é que o governo Trump acabou de cancelar o visto de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, depois dele incitar as Forças Armadas contra os Estados Unidos. E Trump não enrolou. Disse que o visto dele foi revogado por causa das ações imprudentes e incendiárias dele contra o Estado americano. Isso escancarou um cenário ainda mais sombrio, porque mostra que os Estados Unidos estão de olho com lupa para a atuação do Lula e do STF, como se estivessem desvendando um golpe armado dentro do nosso Brasil. Perceba o nível da gravidade. Isso tudo veio à tona dias depois de Trump ter falado com Lula na ONU. Coincidência? Claro que não. É como se o próprio governo americano estivesse deixando claro que a sujeira do sistema brasileiro não vai passar batida. E olha só, a informação que o deputado Gustavo Gayer traz é daquelas que derrubam as máscaras e expõem o jogo sujo que muitos insistem em negar. A coisa tá ficando feia e mostra que até os poderosos tremem quando a verdade vem à tona. Isso é a prova de que quem planta injustiça mais cedo ou mais tarde colhe vergonha diante do mundo inteiro.
Veja o que o Gairo disse. A informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Vocês sabem, estão acompanhando essa narrativa enfiada goela abaixo de que a anistia ela é inconstitucional para golpes contra o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe contra a democracia. É ou não é? Nós estamos sendo martelados com essa narrativa todos os dias. Só que o que você vai ver agora muda completamente o cenário. Vamos lá. O senador Jorge Seife publicou recentemente, está aqui, ó, fez essa publicação que eu quero mostrar para vocês. Só vamos ler, lê ela comigo. Pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 1988, e que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crime de golpe de Estado e congêneres é possível. Cara, isso aqui é só o começo. Foi decidido especificamente que é sim possível dar anistia para crimes contra o golpe de Estado. Não que tenha acontecido algo nesse sentido no Brasil, mas esta é a narrativa do Alexandre de Moraes. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal a expressão insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democracia sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado está o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidão. Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente esqueceu disso, mas ele era deputado federal no período de 1987 a 1991, justamente no período da Constituinte. Ele foi uma das pessoas, deputados, que assinou a Constituição. Ele votou para a Constituição. O Luiz Inácio Lula da Silva votou na Constituição. E ele, aqui eu volto aqui, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, Jutane Magalhães sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável. Olha só, né? O Lula sendo desmascarado. Já tem também Nicolas Ferreira trazendo golpe do Lula e de Alexandre de Moraes, que será revertido pelo governo americano. Enquanto, claro, você chega, dá o seu joinha, não economiza no like. Gratidão. Com ampla abertura de crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos, ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade no Congresso Nacional conceber anistia. Qual é a próxima narrativa? Os créditos dessa descoberta são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. E aí, ele publica aqui o documento em questão do deputado Caó, né, que coloca isso: a constituinte Caó, retirada da emenda, a expressão é insuscetível do benefício de anistia. E aqui ele coloca que constitui crime inafiançável, imprescindível, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Justamente o que o Moraes acusa as pessoas do 8 de janeiro. Então, para você entender e resumir, Lula votou favorável à anistia a crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, grupos armados. Ele votou quando ele era deputado federal. Agora, ele e o STF dizem que é inconstitucional, algo que ele votou para estar na Constituição. Como é possível esse nível de hipocrisia? Tem duas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, é constitucional? Sim. Segundo, a esquerda foi a favor disso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a esquerda
já via como muita possibilidade deles darem o golpe e que pudessem ser anistiados depois. O que acontece é que agora estão acusando de um suposto golpe à direita, que nunca aconteceu e nem foi tentado, e eles querem prender essas pessoas inocentes. Anistia geral, total e restrita. É isso ou não é nada? E agora vem mais gasolina para essa fogueira. Depois do alerta pesado do Gustavo Geyer, a segunda bomba foi solta pelo deputado Nicolas Ferreira. Numa entrevista dada ao site Metrópolis, ele não mediu palavras, ele jogou no ventilador que Lula, junto com o Supremo Tribunal Federal e o Xandão, estariam articulando um golpe de Estado dentro do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, um golpe contra o povo, contra a democracia e contra a nossa liberdade. E quando alguém, como Nicolas, levanta essa denúncia, não é conversa fiada, é coisa séria que precisa ser olhada com atenção redobrada. Agora, pare e pensa, se já existe movimentação do governo americano para agir diante disso, é porque a sujeira aqui dentro tá fedendo longe. O que Nicolas falou não é só mais uma acusação política, é um aviso sobre o que está em jogo no futuro do nosso país. Cada passo, cada decisão daqui para frente vai definir se o Brasil vai continuar refém de um sistema podre ou se vai ver a justiça de fato se levantar. O recado é claro, a máscara tá caindo e o mundo inteiro está assistindo a vergonha que essa turma está tentando empurrar goela abaixo do povo brasileiro. Veja o que o Nicolas Ferreira disse. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e uma liderança do campo de centro-direita, digamos assim, tem defendido que Bolsonaro anuncie o quanto antes um candidato à presidência da República. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível por 2 condenações no TSE. Já a família Bolsonaro tem dito que o ex-presidente não vai fazer nenhum anúncio neste momento, porque ele próprio luta para reverter a inelegibilidade e ser o candidato em 2026. Qual a sua posição sobre isso, Nicolas? Para você, Bolsonaro tem que indicar uma candidatura agora ou tem que continuar se colocando como nome ao Palácio do Planalto no ano que vem? Paulo, a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Então, o primeiro que nós estamos enfrentando agora, a batalha que nós temos agora iminente, é a anistia, ou seja, a soltura do Bolsonaro. A sua elegibilidade, ela vem a posteriori. Então, é uma segunda batalha. Fica distante ainda dizer como será o futuro, até mesmo porque o Lula foi preso, solto pelo STF, colocado na presidência pelo STF, isso as palavras do próprio Gilmar Mendes. Então parece que o Brasil, se você é ex-presidiário, você tem chance, de chegar na presidência da República. Então nós não sabemos o que vai acontecer com a inelegibilidade de Bolsonaro, até mesmo porque é um processo separado do processo do dia 8. É um processo que está no TSE, que diz respeito a uma reunião com embaixadores sob a alegação de poder político, abuso de poder político. Que voto o Bolsonaro ganhou fazendo reunião com embaixadores? Então é um outro processo. Então óbvio que agora, se você escuta um lado e escuta o outro, você vai ter prós e contras. Uns falam, se o Bolsonaro decidir agora, fica mais fácil trazer o centro e fazer os acordos ou a definição contra o PT já desde agora. Mas se fazer isso, o Bolsonaro perde o seu capital político e deveria tentar até o último segundo. E aí você vai me perguntar, Nicolas, o que você defende? O Lula foi candidato até o último segundo, antes mesmo ali, dos 45 minutos do segundo tempo, ele foi candidato. Então, eu acredito que deixar o maior player da direita, a única liderança que nós temos fora da corrida eleitoral, isso sim é um golpe. Isso sim é um golpe, até mesmo porque eles sempre falam, Bolsonaro perdeu força, o bolsonarismo está morrendo, porque o Bolsonaro não ganha do Lula, então deixa ele competir, deixa ele na corrida eleitoral, vamos ver quem vai ganhar. Então, para mim, mais me parece uma tentativa desesperada de tirar o melhor jogador de campo do que, de fato, fazer justiça. Isso aí, obviamente, já está sendo mais que comprovado que não se trata de justiça. Colocaram aí 5 argentinos para poder julgar o Pelé. Uma corte só indicada por amigos de Lula, com advogado, ex-advogado do Lula, para poder realmente decidir o futuro do seu maior opositor político. Tá aí escancarado, meus amigos e amigas. Depois da entrevista do Nicolas Ferreira, veio a resposta pesada do governo americano. E quando Donald Trump se mexe, não é em tom de brincadeira. Nos bastidores,
já se comentam que até o FBI entrou na jogada, acionado pelo próprio governo dos Estados Unidos, justamente para investigar e agir contra as manobras autoritárias de Alexandre de Moraes. E não para por aí, não foi só o careca da toga que entrou na mira, mas até a esposa dele já está sentindo o peso das consequências. A casa está caindo e a ficha deles está começando a cair também. Para você ter ideia da gravidade, essa semana até um juiz auxiliar do Moraes foi forçado a deixar o Supremo depois de perder o visto americano, temendo novas derrotas e consequências ainda piores. Daí o desespero bateu, porque muitos desses juízes e advogados ligados ao sistema sujo têm negócios com clientes no exterior e agora estão vendo as suas portas sendo fechadas uma a uma. A máscara caiu e o jogo virou contra eles. E não para por aí. Segundo o deputado Gustavo Geiger, até o Banco do Brasil entrou na lista temida da chamada Lei Magnitsky, que pune corruptos e abusadores dos direitos humanos em escala global. Isso colocou ainda mais fogo na situação, porque o governo americano deixou claro que não vai tolerar fuga, manobra ou proteção de nenhum aliado do Moraes. O recado é direto: quem tentar escapar ou fugir vai bater de frente com a lei, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, que acha que está acima de tudo e de todos. E olha só como a coisa ficou séria. As forças de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, já estão dentro do Brasil, vigiando cada passo, cada viagem, cada compra do Moraes e da sua turma. Se algum deles tentar dar uma desperto e burlar a lei americana, a resposta vem na hora. E não é resposta leve não, é punição pesada em todas as áreas. Prova disso é o Banco do Brasil, que já entrou na lista de sanções e agora encara bloqueios, restrições no câmbio, travas de cartões de crédito e até multas bilionárias. O recado foi dado, né? Ninguém pode escapar ileso quando mexe com os interesses de uma potência mundial como os Estados Unidos. E isso empurrou o Lula lá para o canto do ringue. O Trump deixou claro lá na ONU que quer um encontro direto com o Barba, olho no olho, falar sobre esses problemas, né, entre os países, inclusive o tarifaço que está sufocando os empresários brasileiros, e avisou: se Lula continuar defendendo Moraes, a negociação vai ficar ainda mais difícil. E como todo mundo sabe, o Lula está desesperado pela reeleição, ele precisa do apoio de empresários, só que os empresários estão furiosos com a alta carga tributária e com essas punições que caíram na conta do Brasil. A pressão é tanta que o Barba foi obrigado a engolir o orgulho e se afastar do Supremo, tentando se segurar politicamente. E para piorar, o próprio Moraes começa a perder espaço dentro do STF. A insatisfação já não vem só de fora, mas de dentro, da própria corte. Outros ministros se sentiram incomodados com os abusos do Moraes, como usar o STF para soltar nota pública em defesa da esposa dele. Isso pegou muito mal mesmo. O clima lá dentro virou um verdadeiro barata voa. E isso, meus amigos e amigas, pode muito bem ser o começo do fim do império do Alexandre de Moraes. Porque até quem era aliado dele já começa a se afastar diante de tanto exagero e abuso de poder da parte do careca. Olha só o que o Deltan Dallagnol falou, presta atenção. Os STF acreditam no fim da Magnitsky. A esperança chegou ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o sol raiou brilhando forte sobre os ministros do Supremo, derramando a sua luz no final do túnel que de repente surgiu no horizonte. Amanhã nasceu, os ministros estão felizes da vida, suspirando de alegria. Vou mostrar pra você o que ela disse aqui sobre essa história. Confere aí, ó. STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre as penas aos golpistas. Gente, a esperança é mesmo a última que morre, né? Bora aqui então dar uma risada comigo. Olha aí. Finalmente, uma luz, um respiro. O simbolismo do discurso. A imagem. Eu acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso. E a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou. Avalia, diga-se de passagem poeticamente, um ministro do Supremo sobre o saldo desses dias. Puxa vida, hein? O que seria do Supremo sem o Lula, hein? Ou será o contrário? O que seria do Lula sem o Supremo? Lula, Supremo, olha, eu até fiquei aqui confuso. Afinal de contas, é tudo meio que a mesma coisa. Tudo junto e misturado, farinha do mesmo saco. Olha, gente, cá entre nós, essa promiscuidade aí na relação entre quem deveria ser juiz imparcial e o governo, que é político, é desesperadora. Como que o Brasil vai pra frente desse jeito?
Agora, olha esse mesmo ministro admitindo que algum tipo de redução de pena, de anistia tem que acontecer. Isso me faz até ficar desconfiado sobre quem que é o ministro aqui que foi ouvido. Vai contando quem que você acha que é aí nos comentários. O ministro ouvido pela coluna, ele admite que a solução encaminhada pela Câmara dos Deputados está longe de ser algo desejado pelo STF. Aspas. Não é o sonho de ninguém, mas ao menos pode acabar com a narrativa de penas abusivas, sem proporcionalidade. O Supremo condenou segundo o que diz a lei. Se mudarem a lei, paciência. Ah, isso aí é mentira, gente. O que menos teve nas condenações dos réus 8 de janeiro foi a aplicação da lei. Se houvesse lei, nenhum deles nem tinha sido julgado no STF, para começo de conversa. E agora, olha o ponto que eu prometi para vocês. Olha só, os ministros do STF completamente iludidos sobre o fim das sanções contra eles e os seus familiares. Aspas. Eles aqui falando dos Estados Unidos, eles dos Estados Unidos começaram a receber informações sobre o processo. Começaram a conhecer melhor o que houve. A saber que estavam sendo levados pelo caminho errado, diz o ministro. Nesse ponto, importante é o papel de Lula e do país. Encontrar um país diferente aqui. Ah, você acredita em Papai Noel? Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Porque pelo jeito os ministros do STF sim. Sabe qual é a minha resposta para isso? É a reação de Scott Bessent. Adilton, quem que é Scott Bessent? Olha aí a imagem de Scott Bessent. Ele aí é o Scott Bessent, ele é o secretário do Tesouro americano, ele é responsável pela aplicação da Magnitsky contra os ministros do STF. Ele que incluiu os nomes dos ministros e agora da esposa do Alexandre de Moraes lá na lista. Veja então a reação dele no exato momento em que Lula criticou a inclusão dos países patrocinadores ali do terrorismo, inclusão de Lula nos países patrocinadores do terrorismo. Dá uma olhadinha aqui na reação do Scott Bessent. Confere aí comigo, ó. Olha aí, tá vendo quem que é ele lá, né? Tô marcando aqui pra vocês, ó. O Haiti é o senhor tem de óculos, direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito, na Ucrânia... Viram? Olha a felicidade dele com o Lula. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não há o Haiti... Esse aí é o Scott Bessent. Vou deixar rodando aí do lado aí para você marcar bem a reação dele. De novo, esse senhor aqui de óculos aqui, você já viu a imagem dele, né? E olha a reação dele quando Lula fala e reclama da inclusão de Cuba nos países patrocinadores do terrorismo. Meus amigos e amigas, depois de tudo isso que a gente está acompanhando, fica impossível negar. O sistema está ruindo por dentro. O cerco contra Lula e o Alexandre de Moraes não vem só do povo brasileiro, que já não aguenta mais tanto abuso, mas agora também está vindo de fora, de uma potência que não brinca em serviço. Quando os Estados Unidos colocam as suas forças de inteligência em campo e acionam sanções pesadas, é porque a sujeira ultrapassou fronteiras. O que era tratado como poder absoluto aqui no Brasil começou a ser desmascarado lá fora. E isso não é só política, é justiça sendo feita no tempo de Deus, mostrando que os arrogantes não ficam de pé para sempre. A pressão internacional jogou Lula e Alexandre de Moraes na parede. Eles vivem de bravatas e discursos vazios e agora se veem obrigados a engolir o barulho e correr atrás de negociações com Trump. Isso tudo enquanto os empresários apertam o governo brasileiro cada vez mais. É o que diz o famoso ditado, né? Quando a maré baixa, aparece quem está nadando pelado. E a verdade é que o Lula depende do dinheiro dos empresários que já não têm paciência para bancar um desgoverno atolado em corrupção, impostos abusivos e alianças imorais. Até os seus próprios aliados começaram a perceber que essa parceria com Moraes é um fardo que só arrasta o Brasil para o fundo do poço. E no Supremo Tribunal Federal o clima não é diferente. A imagem do Moraes, antes blindada, agora começa a rachar de dentro para fora. Ministros incomodados, a opinião pública em revolta, sanções internacionais batendo na porta, tudo isso forma um cenário que aponta para o começo do fim desse império de arbitrariedades. O Brasil não aguenta mais viver sob a tirania de meia dúzia que se acham donos da nação. A verdade é clara, quem planta perseguição
colhe vergonha. E talvez estejamos diante do capítulo mais importante dessa história. O momento em que o sistema corrupto finalmente começa a pagar pelo mal que está fazendo ao nosso povo. Ou seja, está muito claro que os Estados Unidos não vão arredar o pé tão cedo dessa guerra contra a tirania do STF e do governo Lula. O governo americano está batendo de frente em defesa da liberdade de expressão aqui no Brasil porque já enxergaram o que muitos aqui fingem não ver. Golpe que vem do próprio judiciário. E nessa conta, meus amigos e amigas, só o ministro Fux vai escapar do desgaste, justamente por ter se posicionado lá atrás a favor de Bolsonaro no julgamento. Todo o resto está afundado no mesmo barco podre que agora começa a ser alvejado internacionalmente. Você concorda com as punições aplicadas por Trump ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes? Será que não era exatamente esse choque que o Brasil precisa para abrir os olhos e perceber que a justiça daqui foi sequestrada? Deixa o teu comentário aqui embaixo, porque a tua opinião é parte dessa luta. Vamos juntos expor a verdade e mostrar que a voz do povo ela não pode ser calada. Tá? Deixe o seu comentário aqui. Eu preciso da tua participação, porque ela é fundamental para fortalecer essa voz que não se cala diante da hipocrisia e da injustiça. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, nos grupos e contatos do teu celular. E aproveita, já deixa o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque só assim você vai receber em primeira mão as verdades que muitos tentam esconder. E olha, reforçando o que eu falei no começo do vídeo, tá? Não se esqueça, se você realmente quer atravessar esse final de ano mais firme, preparado para 2026, não dá para ficar parado esperando o sistema resolver a tua vida. É hora de agir. Pega o teu celular, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela e chama o Tom Dimas e a nossa equipe, que nós vamos te mostrar como gente comum, igual a você e eu, estão faturando online, saindo da dificuldade, tá? E para você que ainda fica na dúvida, eu quero te mostrar o depoimento de uma mulher simples, humilde, gente como a gente, que decidiu acreditar na proposta do Tom Dimas e da nossa equipe, botou em prática e já está colhendo resultados maravilhosos. Isso é a prova viva de que quando você dá o primeiro passo, as portas começam a se abrir a teu favor. O segredo está em acreditar, começar e não parar. Então eu já vou deixando aqui o meu muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que fortaleça a sua casa, que guarde a sua família e que prepare você para enfrentar o que vem pela frente. Fica com esse depoimento agora mesmo e a gente se encontra no próximo vídeo. Olá, oi Nath, oi Tom, me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso e hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee e muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online. E estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês. São poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui. E os meus primeiros resultados foi esse. Minhas primeiras vendas. Eu vendi ontem de ontem e 3 vendas já fiz. E muito feliz por essas vendas. E só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.